E aí galera, beleza? Hoje eu vim falar, fazer a pregação que eu disse que ia fazer do rico e do Lázaro. Quem tiver com a Bíblia, coloca em Lucas 16, de 19 ao 31. Eu não vou ler aqui porque eu estou usando, que é o celular que eu uso, e a Bíblia não consigo enxergar que a letra é pequenininha. Eu não tenho uma leitura muito boa em voz alta. Mas provavelmente todo mundo já leu esse versículo, mas que você venha ler de novo. E você já sabe dessa passagem, né? Que tem um cara que era rico, se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e vivia uma vida dissoluta, uma vida de riqueza, de muita festa e banquete. E mais ao mesmo tempo tinha um cara na porta dele, que era um mendigo, que era Lázaro, que vivia cheio de ferida, que os únicos amigos dele eram os cachorros, que lambiam as feridas dele, e ele desejava muito comer as migalhas que caíam da mesa. E quando aconteceu um dia que os dois morreram, e Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico só foi sepultado. E lá no inferno, o rico ergueu seus olhos e olhou Lázaro e Abraão, e ele reconheceu logo de cara. E pediu ao pai Abraão, pai Abraão, peço que o senhor mande Lázaro molhar a ponta do dedo para que refresque a minha língua, porque eu estou com sede e estou atormentado nessas chamas. E Abraão diz que ele não consegue, porque tem um grande abismo entre Abraão e Lázaro e ele, que nem ele pode ir para lá e nem Abraão pode ir até onde ele está, né? E ele fala para Abraão, tem misericórdia de mim, peça que meus irmãos não venham para esse lugar, pois eu tenho 5 irmãos, e por favor, mande Lázaro ir lá para que eles venham ouvir a palavra, para que eles venham se arrepender e não venham para cá. Aí Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas, que eles venham ouvir. Ele, não, mas será que se o Senhor ressuscitasse os mortos e fossem pregar para eles, eles provavelmente se arrependeriam. E ele disse, nem que ressuscitasse os mortos, nem que ressuscitasse a Lázaro, eles iam se arrepender, né? Aí tem uma parte que ele pede a Abraão para ter misericórdia dele, né? Ele fala, meu filho, lembra-se que você teve muitos bens na sua vida, enquanto Lázaro só adquiriu males. E hoje você está sendo atormentado e Lázaro está sendo consolado. E eu quero fazer umas observações aqui, né, falando sobre o versículo 19, que fala, que havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e vivia uma vida de banquetes e festas, e arregalada esplendidamente, uma coisa assim, né? O nome lá é difícil, mas é isso aí mesmo. Resumindo, ele vivia uma vida top, uma vida que muitos hoje querem ter, e que muitos hoje têm, né? Uma vida de curtição, uma vida dissoluta, uma vida na devassidão, uma vida como quer, achando que o amanhã não existe. E era como esse rico vivia. E por que ele foi para o inferno? Qual foi um dos pontos que ele foi para o inferno? Eu não quero classificar isso aqui com pontos, né? Primeiro ponto, segundo ponto, eu vou falando e vocês vão entendendo, né? Um dos problemas dele, que ele tinha, era o egoísmo. E você sabe que o egoísmo é um dos grandes pecados que Deus mais odeia, né? Claro que Deus odeia todos os pecados, mas esse é um dos principais. E vocês verem que ele tinha muito dinheiro. O cara tá curtindo todo dia, pouco ele não tinha. Ele era um cara rico, bem de vida, se vestia de púrpura, que naquele tempo, púrpura era muito caro, porque era um material que era tirado... a cor era retirada de um molusco do mar, pintava a roupa e tal. E vocês veem que ele se vestia de púrpura de linho finíssimo, ou seja, não era uma roupinha que qualquer um tinha, era muito cara. Ele tinha de tudo, mas ele não ajudava o coitado do Lázaro, que não tinha nem o que comer direito. Provavelmente ele via Lázaro lá, mas ele virava a cara e vivia a sua vida como se não fosse nada. Provavelmente ele pensou alguma vez na vida, esse cara aí, esse mendigo aí tá na porta, eu quero ajudar ele, mas provavelmente ele bolou alguma desculpa, não tenho como, que agora eu tô pra tal. E o egoísmo tomou conta. Ele só pensava nele mesmo. Ele não pensava nas pessoas que estavam passando por necessidade, principalmente o Lázaro que vivia na porta dele. Provavelmente alguém comentava, rapaz, ajude aquele mendigo, ajude o cara tá aí cheio de ferida, você tem dinheiro, cuide dele, que não sei o que. Mas eu acho que ele logo virava a cara, né? Ele só pensava nele mesmo, para ele o mundo só girava em torno dele, porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha bens, porque ele tinha com que curtir. E foi essa uma das causas que ele foi para o inferno, o egoísmo, a falta de amor pelas pessoas, sabe? Enquanto Lázaro estava passando por aquela situação e não tinha o que fazer, a única coisa que ele tinha era esperar o tempo passar para ele morrer.
o rico, ele tinha muito dinheiro, ele poderia estar ajudando Lázaro, mas não. Ele focou tanto só nele, que ele esqueceu dos outros. Ele colocou tanto o amor nele mesmo, de tanto ele só pensar nele, ele esqueceu do resto das pessoas, principalmente do mendigo. E esse foi uma das causas, um dos problemas que levou ele a ir para o inferno, o egoísmo. O segundo problema foi o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que é impossível amar dois senhores, pois você vai dar atenção a um e deixar o outro de lado, vai amar mais um e odiar o outro. Jesus mesmo que disse, é impossível amar Deus e o dinheiro. E ele deixou o dinheiro ser o Deus dele, e não ele ser o Deus do dinheiro, sabe? Não ele comandar o dinheiro, ele deixou o dinheiro ser o Senhor da vida dele. De tanto ele só querer gastar o usufruio que ele tinha, ele acabou amando aquilo. Então, por ele amar aquilo, ele não deu valor a Deus. Ele nem ajudou ninguém e nem deu o valor que ele teria que dar a Deus. Provavelmente ele sabia das leis de Moisés, dos profetas, mas ele não seguia, porque o dinheiro já estava cegando, já tinha cegado ele. Então ele só tinha os olhos para o dinheiro. Então, foi o egoísmo e o amor ao dinheiro que levou ele ao inferno, sabe? E enquanto Lázaro estava naquela situação miserável, onde todo mundo passava, provavelmente ninguém ajudava ele, ele vivia de migalha que caía da mesa e olha lá se caísse. Mas ele tinha uma coisa que o rico não tinha, que era a presença de Deus em sua vida, que era o amor de Deus na sua vida. Não só por falar, sabe, mas servir a Deus, que provavelmente ele servia a Deus mesmo na situação que ele estava. Mas Deus via o que ele estava fazendo para ele, para glorificar o nome dele. E aí, quando ele morreu, provavelmente só pegaram o corpo dele, jogaram no lugar e enterraram. Mas ele teve a sua recompensa. O que é que eu quero tirar dessa parábola hoje? Que para aqueles que vivem uma vida dissoluta, tipo, quando eu falo rico, não é só a questão de só dinheiro, não. Eu sei que a parábola fala disso, mas a questão é quem gosta de viver uma vida, sabe, de curtição. Ah, a gente só vive uma vez, então vamos curtir, vamos viver. É que nem disse uma vez, viver é bom, sabe? Viver é normal, o problema é como vai viver. Você prefere viver uma vida de pecado, uma vida na devassidão, na cachaça, na droga, achando que, sabe, nas festas, achando que nunca vai vir um amanhã vem. E se você morrer, o pior não é nem a morte, é para onde vai a sua alma. Enquanto tem pessoas aí que às vezes vivem uma vida que, sabe, é difícil, que às vezes a pessoa olha para alguém que está curtindo e está com vontade de ir para ali também, mas não vai por amor a Deus. E sabe, e carrega dores, pesos, feridas que precisam ser curados por Jesus, sabe? Tem muito Lázaro emocional hoje, nos dias de hoje, emocionalmente falando, né? Que está cheio de ferida, que está cheio tá numa situação terrível, mas não larga a mão de servir a Deus. E está cheio de ricos, espiritualmente falando, nos dias de hoje, gente que só quer curtir de forma geral, né? Para não estar dizendo aqui, isso, aqui não, vamos falar curtir de forma geral. Curtir a vida como se não houvesse amanhã, sabe? E aí, vai chegar um dia que tanto esse quanto o outro vai morrer. E o que não teve nada na terra, vai ter no céu. E o que teve, às vezes, tudo na terra, não vai ter nada no inferno. Porque ninguém vai levar nada daqui, sabe? A única coisa que a gente vai levar daqui é a nossa salvação, que a gente já está garantida. E quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador e está seguindo Ele firmemente, está com sua salvação garantida. Então, quando morrer, já sabe para onde vai. E quem está vivo? E quem está, no caso, no mundão? Falei errado aqui, desculpa. Quem está no mundão? Será que tem certeza para onde vai? E aí ele chega no inferno, né? Fica essa pergunta aí para você. Será que você hoje, você não aceitou Jesus ainda? Você está no mundão. Será que se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Porque o problema não é a morte, e sim para onde vai a sua alma. Então, fica essa perguntinha para você. Aí, né, voltando a falar. O rico foi para o inferno, né? E ele lá no inferno ergueu os olhos e viu Abraão e Lázaro. Ele pediu para que Abraão tenha misericórdia dele e leve água para ele. Um primeiro ponto que eu quero destacar aqui sobre o inferno é que ele vai passar sede, sabe? Sede e tormento por causa das chamas. Porque ele pede, Pai, tenha misericórdia de mim, e pede a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo para refrescar minha língua, pois eu estou sendo atormentado nessa chama. Ou seja, 2 tormentos em um. Ele, além de sentir sede, muita sede, ele vai ser atormentado pela chama, sabe? Então, ele, além de ser atormentado pelas chamas e tudo, ele vai ter a plena consciência de que ele tinha de tudo para servir a Deus, mas ele não serviu. E é uma das coisas que quem for para o inferno vai ter isso também.
a consciência vai ser plenamente, sabe, perfeita, não vai faltar nada. Você vai lembrar dos dias que você teve para servir a Deus, das vezes que você teve uma oportunidade para ir para a igreja, das vezes que alguém lhe chamou, fez o convite para você aceitar Jesus, das vezes que você, sabe, foi tocado por Deus, Deus te chamou para estar ali, mas você não quis. Você vai lembrar de tudo isso. E essa parábola do rico e do Lázaro mostra perfeitamente isso. Ele lembrou dos parentes dele. Ele pediu para que tivesse misericórdia. Ele reconheceu Lázaro. E uma coisa que no dia do juízo final todo mundo vai ver. É o que eu falo para as pessoas assim, né? Quando eu estou conversando com alguém da igreja. O dia do juízo final não vai ser um negócio escondido. Ah, quem vai para o inferno vai ficar aqui, quem vai para o céu vai ficar aqui. Não, vai ser todo mundo vendo todo mundo. Quem for para o inferno a gente vai ver, e quem for para o céu a gente vai ver. E vai ter muitos que vão morrer, que vão para o inferno, e vai pedir, por favor, não deixe meus parentes vir para cá. Mas você tinha oportunidade para aceitar Jesus, ser salvo, para levar a palavra de salvação para essas pessoas. Você que não quis, sabe? E esse é um dos pontos que a gente vê assim nessa parábola, que é isso, é o tormento, a sede, o calor e a ardência do fogo e o peso na consciência de que poderia ter feito algo, mas não fez. Entendeu? Ele passou por isso tudo. Então o que é que a gente tira dessa parábola, né? Que ele fala também, peça para que ressuscite os mortos, peça para que eles sejam evangelizados, elas vão trazer para os nossos dias assim, né? Peça para que eles ressuscitem alguém para levar a palavra para eles, peça para que ressuscite algum profeta e tal, para que eles vão ser evangelizados. Mas Abraão disse, nem se os profetas estivessem lá com ele, ou nem se ressuscitasse alguns mortos, eles iam se arrepender, entendeu? Nem se isso acontecesse eles iam se arrepender. Ou seja, hoje a gente tem a Bíblia, naquele tempo eles tinham a Torá, por isso que ele fala, tem o Moisés e os profetas, ouçam. Então hoje, se fosse para os dias de hoje, né, no caso para a dispensação da graça, Abraão diria, vocês têm o Evangelho de Jesus, escute! E é isso que eu digo a vocês, você tem a Bíblia na sua casa, você tem a Bíblia no aplicativo de celular, leia para você não ir para o lugar onde o rico foi. Provavelmente tem gente que diz que isso não é parábola não, né, porque parábola Jesus não fala nome, e esse ele falou. Se foi parábola ou não, eu vou dizer que foi parábola, né? Mas mesmo assim, Jesus não vai fazer um negócio desse em vão, sabe? Então, que você venha ouvir a palavra enquanto ainda é tempo. Que você venha aceitar Jesus enquanto ainda você tem oportunidade. Porque vai ter um dia que você vai procurar e não vai ter. Que você não vá para o lugar onde o rico foi. Que você não venha sofrer os tormentos, as angústias e o peso na consciência de ter recebido a oportunidade e não ter aceitado. E ainda mais nos dias de hoje que o engano está terrível. O evangelho está sendo cada vez mais escorraçado, pô. Todo mundo brincando com o evangelho. É um evangelho de graça, é um evangelho de amor. E é evangelho hippie, é? De só paz e amor? Não, não é só paz e amor, não. É justiça. Jesus disse, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Porque aquele que renunciar sua vida por amor de mim, achará. Mas aquele que ama mais a sua vida do que a mim, perderá. Jesus está dizendo, se você renunciar a sua vida, renunciar a sua carne, por amor a minha palavra, você vai ter vida eterna. Mas se você quiser, se você ama mais a sua vida de pecado, sua vida de devassidão, de curtição, de mundana de forma geral, mais do que a mim, você vai pro inferno. Sabe? Não tem essa não, pô. É dois caminhos. Entrar pela porta estreita, porque larga é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta que leva à vida eterna, e são poucos que levam para ela, e são poucos que entram por ela. Entendeu? Essa é a questão, pô. Não existe coluna do meio, não. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Se você não serve a Deus, você está servindo ao diabo. E para servir o diabo, não precisa você estar numa religião, satanismo, invocando o diabo. Não. Você serve a ele com suas atitudes, com a vida que você está levando. Entendeu? Que às vezes, aparentemente você pode estar bem, mas espiritualmente você está cheio de pecado. Isso eu não estou querendo dizer que eu sou melhor do que você, não. Que eu sou tão pecador quanto você. Mas a diferença entre eu e você é que eu me lavo todo dia no sangue de Jesus. É a mesma coisa de tomar banho. Ser limpo não significa não se sujar. Ser limpo não significa nunca se sujar. Mas sempre você está tomando banho. É a mesma coisa de ser santo.
Ser santo não significa você nunca mais pecar, mas é sempre que você pecar ou que você está correndo perigo de pecar, você está correndo para Jesus e se lavando. Entendeu? Então não tenha as atitudes que o rico teve. Entendeu? Viva uma vida diante da presença de Deus. Se você não aceitou Jesus ainda, aceite e viva uma vida na graça. Trabalhe e estude para você ter os seus bens, para você um dia conquistar seu patrimônio, que não é pecado não. Agora, só não deixe o luxo, a vaidade, que foi outro problema também do rico, foi a vaidade. Ele deixou a vaidade e a luxúria impregnar o coração dele, por isso ele não enxergava o que estava ao seu redor. E foi uma dessas causas também que levou ele para o inferno. Entendeu? Foi o egoísmo, o amor ao dinheiro e a vaidade. Sabe? E a falta de amor para as pessoas, principalmente pro coitado do Lázaro. Entendeu? Não deixe a vaidade dominar o seu coração. Não deixe com que essa vida de curtição que estão oferecendo por aí domine você. Ah, que nada, vamos viver, vamos curtir, vamos fazer o que der pra fazer, que quando morrer acabou. Não tem essa de morrer acabou não, meu filho. Não tem essa de morrer acabou não, minha filha. Hebreus 9:27. A homem foi condenado a morrer uma só vez, depois da morte segue-se o juízo. Ou seja, se você viver uma vida com Cristo, você vai para o céu. Se você viver uma vida no mundo e morrer sem aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não tem missa de sétimo dia de corpo presente e não tem oração não. Morreu, acabou. A alma vai para o lugar que você escolheu ir. Porque se dependesse de Deus, todo mundo estava no céu, mas Ele deu oportunidade de escolha para a gente. Eu escolhi aceitar Jesus. E eu tive a oportunidade muitas e eu aceitei. Sabe, demorei um pouquinho porque eu não, quero estar pronto, quero ter certeza. Mas eu não demorei tanto assim não, que nem tem gente que demora. Entendeu? Eu entrei na igreja, com 2 meses eu já aceitei Jesus e já estava caminhando com Ele. Foi difícil, foi assim como é até hoje. Mas eu estou aqui firme. E se Deus o livrar dessa? Deus o livre não, né? Não sei. Se caso acontecer alguma coisa e eu morrer hoje ou amanhã, não sei, eu já sei para onde eu vou. Agora, se você morrer, você sabe para onde você vai? Eu posso estar pregando aqui agora, em 30 minutos acontecer alguma coisa. Entendeu? Então é esse conselho que eu lhe dou. Não seja negligente como o rico foi. Não deixe a vaidade, o egoísmo, sabe, o amor, o dinheiro, a falta de amor pelas pessoas dominarem o seu coração. Seja que nem Lázaro, que independente da situação que ele estava, ele continuou servindo a Deus. Entendeu? Viva uma vida na graça de Deus. Viva uma vida pedindo perdão todos os dias por você ser falho. Assim como eu também faço. Sabe? Viva uma vida se lavando no sangue de Jesus. Para que no grande dia do arrebatamento você vai estar preparado para subir. Entendeu? Desculpa aí qualquer erro de português e tal, porque minha dicção é horrível para falar. Mas eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. O amor, o dinheiro, o egoísmo e a vaidade foi uma das causas para o rico ter ido para o inferno. E a falta de Deus no coração dele. Porque ele tinha tudo, mas não tinha Deus. Enquanto Lázaro não tinha nada, mas tinha tudo, que era Deus. Provavelmente no dia, quando o rico morreu, ele foi sepultado com a maior das honrarias que ele tinha naquele tempo. Provavelmente deve ter sido um velório de topar. Deve ter sido um velório... Rapaz, meu irmão, o rico era bom, viu? Velório, menino. Altas regalias, altas coisas. O caixão do cara, ó, daquele jeito, velho. Ouro puro, sei lá. Tô aqui viajando aqui, entendeu? Mas deve ter sido bonito. Assim, não é bom, não é bonito o velório, entendeu? Mas tô falando assim, a questão das honrarias e tal que ele recebeu, entendeu? Deve ter sido um negócio bem certinho, bem planejado. Enquanto o mendigo só deve ter jogado uma ou outra pessoa perdida. Ah, vamos jogar ele aqui. Bota ele aí em terra, ele já era. Mas ele recebeu a recompensa depois. Então o conselho que eu quero dar para você é esse. Ainda que você viva como Lázaro nos dias de hoje, ainda que você viva uma situação, não estou falando só financeiramente, mas espiritualmente ou emocionalmente, ainda que você viva uma situação que você não queria viver, não deixe de viver na presença de Deus. Porque você pode não ter nada aqui agora, mas quando você for para o céu, você vai ter sua recompensa e seu consolo. Não seja igual o rico que tinha tudo aqui, mas não fez por onde, mas não ouviu o evangelho, mas não ouviu a palavra. E quando morreu foi para o inferno. E a única coisa que ele tinha lá era tormento, angústia, o peso na consciência por não ter feito nada. E por ter tido a oportunidade e não abraçou. Entendeu? Então esse é o vídeo que eu quero fazer hoje. Né? Quero falar disso hoje.
que é para que você um dia venha parar para pensar, entendeu? Rapaz, bem que Caio falou mesmo, velho. Será que eu sei para onde eu vou? Eu gosto de curtir, gosto de ir pra festa, eu gosto, sabe, de beber, eu gosto de fazer essas coisas assim, mas se eu morrer, véio, pra onde é que eu vou? Sério, eu quero ir pro inferno? Não, pô, eu quero ir pro inferno não. Então, se você caso já teve esse pensamento ou ainda tem, é um sinal que Deus ainda está falando com você. Ele está permitindo esses pensamentos virem na sua mente para que você venha mudar de vida. Entendeu? Então, que você faça isso hoje. Viva uma vida diante da presença de Deus. Viva a vida se santificando como se Jesus fosse voltar agora. Mas estude, trabalhe, corra atrás dos seus sonhos como se Jesus fosse voltar daqui a uns 100 anos. Entendeu? Mas tenha um relacionamento com Deus que é a prioridade. Aceita Jesus para tu ir morar no céu. E viva uma vida de relacionamento com Ele. Todo dia. Todo dia. Esse é o vídeo que eu quero trazer hoje. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Desculpa aí qualquer erro, qualquer gafe que eu dei aí, viu? Mas eu espero que vocês tenham entendido o objetivo da mensagem, que é fazer você olhar para si mesmo e se arrepender dos seus pecados, para que você não venha para o lugar que o rico foi e que muitos infelizmente vão. Que você venha se alertar antes que Jesus venha. Entendeu? Então esse é o vídeo de hoje, que vocês fiquem com Deus e que Deus abençoe a cada um. Que vocês venham refletir nessa mensagem. Se quiser assistir mais uma vez, assista. Só quero que vocês reflitam. Porque eu como cristão e como pessoa, eu quero ver vocês lá no céu também. Entendeu? Quero ver vocês comigo lá no céu. E eu quero olhar para vocês e pensar lá no céu. Valeu a pena ter pregado. Ainda que eu falte o ânimo para pregar, mas valeu a pena. Que hoje essas pessoas aqui estão salvas. Não porque eu sou bom, mas sim porque a graça de Jesus chegou até ela, através de mim. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.